Boa noite, boa tarde e bom dia a todos os convidados e a todos os trabalhadores presentes aqui no Centro Espírita Maria da Penha. Iniciaremos agora com a canção Canta a Luz. Cadê o rapaz? Todos nós devemos cantar. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Obrigada. Agora a gente pede que a nossa irmã Solange faça a nossa prece inicial. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dá o viajor a estrelaria, ao aflito a consolação, ao doente tesouro. Pai, dai ao ocupado arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão, Pai. Senhor, que a vossa vontade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa vontade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra, deixar-nos beber nas fontes desta bondade do refúgio infinito, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós com gritos de reconhecimento de amor.
Como Moisés sobre a montanha, nós nos oferecemos os braços abertos, com bondade, com beleza, com perfeição. E queremos alguma sorte merecer a nossa. Deus dá-nos força, coragem e determinação. E dá essa simplicidade, Pai, para as nossas almas, o espelho que há de se refletir a vossa virtude. Que Jesus, Maria Madalena, toda a espiritualidade da terra, possa nos abençoar, nos fortalecer. Assim seja, graças a Deus. A emoção realmente toma conta dos nossos corações. A diretoria agradece com imensa gratidão e o coração repleto de emoção que nos reunimos hoje para celebrar um marco extraordinário. O Centro Espírita Maria Madalena completou ontem seu centenário de existência terrena e hoje realizaremos a comemoração. 100 anos, um século de luz, amparo e dedicação ininterrupta aos ensinamentos sublimes da doutrina espírita. Olhamos para trás e sentimos a presença viva dos pioneiros, daqueles que, inspirados pela codificação de Allan Kardec e guiados pela espiritualidade superior, plantaram a primeira semente neste oásis de paz e amor. Eles enfrentaram desafios, superaram obstáculos e, com fé inabalável, construíram base sólida sobre a qual hoje nos apoiamos. A eles, nossa eterna gratidão e respeito. Esta casa não é feita apenas de parede e teto. Ela é tecida pelas preces silenciosas, pelos passes fraternos, pelos estudos que iluminam a mente e, acima de tudo, pelo exercício diário da caridade. Quantas lágrimas foram enxugadas aqui? Quantos corações aflitos encontraram consolo e direção? Quantas almas descobriram o verdadeiro propósito da vida e a certeza da imortalidade? E ao longo destas décadas, o Centro Espírita Maria Madalena tem se esforçado para ser um farol de esperança através daquela luz azul na fachada da casa. Celebramos hoje o legado que recebemos, mas celebramos, sobretudo, o passado que nos inspira, a vida que pulsa neste momento e o futuro que se descortina. Que este centenário renove em cada um de nós o compromisso com o bem, com o estudo sério e com a caridade ativa. Que possamos ser dignos continuadores desta obra, acolhedora e vibrante, por muitos e muitos anos vindouros. Muito agradecida. Amigos, irmãos fraternos, iniciaremos agora a comemoração aos 100 anos em 3 fases distintas: o nosso passado, o atual presente e o futuro que nos reserva. Então, entremos no nosso passado. Agora são 20 horas e estamos na rua Namor do Rego 51, aqui em Ramos. Uma noite de verão, e neste sábado estão presentes os ilustríssimos irmãos
Sebastião Borges de Araújo. Antônio Carvalho de Abreu. Claudionor Batista de Menezes. João Felipe Faueber. Juvelino José Pinheiro. Júlio Álvares Jardino. Olga de Carvalho Araújo. Elisinda de Souza Araújo. Djalma Martins Ferreira. Lamentino Abel de Araújo. Vicente Rosa. Clotilde de Menezes e Maria Uchoa. Em hora exata, o confrade irmão Sebastião Borges de Araújo assumiu a presidência dos trabalhos e, coordenando-os, Irmãos, boa noite. Passamos este momento com a prece, rogando a bênção divina para darmos início aos nossos estudos. Senhor, Pai de infinita misericórdia, humildemente suplicamos a espiritualidade superior que nos conceda discernimento e sabedoria para tratarmos das questões materiais concernentes a esta casa. Que sejamos inspirados para seguir sempre o melhor, segundo a vossa vontade. Que assim seja, graças a Deus. Irmãos, estamos hoje reunidos com o propósito de constituir o estatuto e organizar a diretoria que haverá de conduzir essa instituição. Em reuniões anteriores, foram debatidas as normas e as regras que deverão reger o funcionamento deste estatuto. Chegado o momento oportuno, passamos agora à sua constituição formal. Façamos, pois, as devidas considerações ao Estatuto. Peço que avaliem, apreciem e direi o veredito. Alguma dúvida? Graças a Deus. Obrigado, irmão. Estando o estatuto devidamente acordado, passemos a escolha dos irmãos que comporão a diretoria, a fim de que o documento seja assinado,
que possamos assumir com responsabilidade a condução dos trabalhos desta casa. E eu me coloco como candidato à presidência. Pergunto aos irmãos: quem se dispõe a assumir a vice-presidência? Quem poderá exercer a função de primeiro secretário e de segundo secretário? Qual irmão se dispõe a assumir o cargo de tesoureiro? Para a função de procurador, há algum irmão que se apresente? Quem poderá responsabilizar-se pela zeladoria? Precisamos de 3 nomes. E, finalmente, quais irmãos poderão compor o conselho fiscal? Muito bem, irmãos. Havendo consenso quanto aos nomes apresentados, procederei agora à confirmação dos mesmos. Presidente Sebastião Borges de Araújo. Primeiro secretário. Vice-presidente Antônio. Primeiro secretário, Claudionor Batista. Segundo secretário, Djalma Martins Ferreira. Tesoureiro, João Felipe Pauera. Procurador, Júlio Álvares Jardim. O Conselho Fiscal, Juvenino José Pinheiro. Lamentino Abel de Araújo. Vicente Saldos Rosa Botuó. Zeladoras, as senhoras Olga Carvalho Araújo, Gildo de Menezes e Maria Uchoa. Assim, irmãos, temos constituído tanto o estatuto que regirá os procedimentos desta casa, quanto a diretoria que responderá por sua administração. Passemos agora ao momento importante. A escolha do nome que identificará este centro. Solicito aos irmãos presentes que apresentem suas questões. Confrades e confreiras. Isto que surgiram várias sugestões de concordância comum, proponho que nos recolhamos em concentração e elevemos o pensamento ao plano astral, rogando que, por intermédio da psicologia e da fotografia, nos seja indicado o nome que melhor represente esta casa. Ficar em silêncio.
Pode ler, gente. Você tem a segunda lição. Vamos escrever por caros irmãos, hoje, como de luz, acolhimento, socorro espiritual, formaliza-se no plano terrestre, refletir do trabalho que existe no plano espiritual. Sua criação proporcionará, através da dedicação dos irmãos espirituais, a realização do plano espiritual, as atividades de apoio para todos na construção moral e intelectual, e com o espírito de evolução, através do estudo, da vivência e da divulgação e esclarecimentos do Espiritismo. A fundação do Museu Espírita não constitui meramente administrativo e teórico, mas preponderantemente compromisso moral assumido por todos os trabalhadores, se responsabilizam por própria responsável espiritual e pelo serviço que gostam, como a lei. A fé associada, o metodológico da doutrina trazida pelos Espíritos, codificada por Kardec, o exercício disciplinado da mediunidade e da prática constante da caridade, entendida benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas, serão as bases para a atuação, atendimento e acolhimento de todos estes seres espíritos. A patrona do centro, ora constituída, será Maria Magdalena, por sua história de superação, representa exemplos de vencer dificuldades, passar pela porta divina para a evolução moral, emocional e espiritual, a todos que nortearão a formação de todos os trabalhadores. É referência simbólica do Espírito, ao reconhecer suas imperfeições e coloca a fundamentação moral, a educação do bem e da fidelidade espiritual até as condições para chamar todas as trabalhadoras que a transformação íntima da espiritual é espírito. Recomendamos que na denominação do centro neste centro, a comunidade será compreendida como um instrumento de serviço e educação espiritual. Jamais deve esperar como conjunto de pessoas sem exercida por espírito e vigilância e responsabilidade moral. Os atendimentos espirituais e fraternos serão realizados com respeito ao a simplicidade e a clareza doutrinária. É um verdadeiro e verdadeiro progresso espiritual que acontece pela virtude, pela coerência do que se ensina e o que se pratica. Tendo Maria Magdalena como patrona do espiritual alinhado, forma todos os trabalhadores e frequentadores ao trabalho perseverante do bem, alinhado ao estudo e à humildade, que serão a sustentação deste centro hoje e sempre. Muita paz e fé. Essa é o teor da Graças a Deus. Diante da manifestação recebida, estabelecido que a partir desta data, a patrona desta casa será passada a denominar-se Centro Espírita Maria Magdalena. Todos acompanham esse nome. Irmãos, elevemos novamente o pensamento a Deus em prece e agradecimento.
pedimos ao irmão Vicente, faça a nossa. Agradecemos e entrelaçar mãos e corações ao longo desses 100 anos, em doação de amor, sobre o terra, porque sermos sempre portas abertas para acolher a todos que chegam como membros da família. Maria Madalena, que foi escolhida por Deus para ser a mãe de muitos filhos, continue nos abrigando em seus braços amorosos, para que, como ela, sejamos despertados pelo amor e para o amor, paz. Irmãos, agora são 22 horas e foi encerrada a primeira reunião com o Centro Espírita Maria Maravilha. Neste momento, vou apresentar os nossos. Vamos pedir com o Sebastião Lopes. A lâmpada de distância com o Gerson da Silva com João Felipe Paulo. Como direito Écio Gonçalves como Júlio Alves. A Luísa como Gustavo Rodrigo Carvalho como Valentina Isabel Geraldo. Ronaldo Moraes como Vicente Santos. Érica Christian como Rodrigo de Beleza. Neuza Guimarães como Maria Uchoa. E agora, chegamos ao nosso
Foi essa boca e a boca de todos os filhos, os que caminharam, os que foram para outros centros, para aqueles que, devido à idade, não podem mais usar aquilo. Então, nós vamos começar e com o livro então, mas que como aquilo uma outra tem uma coisa que nós não ele simplesmente é você pode falar o que ela não foi a mais da mas um pouquinho mais quando nós vemos que a Madalena perante o que é e o Cristo que está fora, que se materializou o seu perispírito para ele poder estar presente ali, é o mesmo Cristo que está dentro dela. E o nosso caminho é exatamente esse: encontrar a Jesus, encontrar Cristo que se manifestou através de Jesus.
Mas nós só vamos conseguir, dentro das características de ética, se nós vivemos o nosso familiar. Então, nós vamos acompanhar o próximo. Então, Maria Madalena, ela significa, e logicamente, a casa, ela não só ao humano e ao humano. E toda pessoa que entra por aquela porta, o que ela vai encontrar no fundamento espiritual daquela casa, e é por isso que ela é a casa de Maria Madalena, ela está procurando a sua transformação. Ela pode até não saber, mas ela está procurando. Ou seja, ela está cansada do seu dia a dia. Ela está cansada dos seus ciclos e ciclos encarnatórios. Então ela vem aqui para procurar um novo caminho, para ir se afastando da sua materialidade, para ir caminhando para a sua espiritualidade. O próximo. E qual é a nossa jornada espiritual aqui? Porque quando nós entramos naquele portão, nós começamos uma jornada espiritual aqui. E eu digo isso aqui para vocês com maior tranquilidade. Eu quando vejo que eu era, aos meus 20, 30 e poucos anos, e que hoje eu faço uma reflexão do pouco avanço que eu tive, mas que consegui ver, é exatamente isso. Foi graças a essa casa. Porque Maria Madalena, ela representa a transformação, ela representa a entrega, ela representa a busca pelo caminho, a verdade e a vida. E aquele que busca o caminho, a verdade e a vida está dentro do que o Senhor falou, que não andará em terra, mas que terá a luz do mundo. E é exatamente isso que nós estamos procurando aqui. Nós estamos muito cansados de nossas sombras interiores. Então, quando nós adentramos essa casa, é isso que nós temos que estar aqui. E esse é o fundamento da nossa casa. O próprio. Mas nós temos uma questão, como nós aqui chegamos. Nós temos um embate entre nossas sombras interiores e temos um embate entre as nossas sombras exteriores. E você só consegue a sua transformação se você conseguir se transformar internamente. Porque a transformação não vem de fora para dentro. A transformação ela vem de dentro para fora. Para que você consiga compreender e encontrar a luz do Evangelho, você precisa começar a expressar essa luz dentro do seu coração, para que você consiga ampliar a sua consciência. Então, quando você começa esse processo e você resiste, porque isso é uma coisa que é fundamental, você tem que resistir a esse processo, porque muitos dentro do processo imediatamente sabem. Outros ficam com, outros não resistem. É parecido com a parábola ali da semente. Então, se você permanecer, você tem a expansão da sua fé. Você começa o início de sua caminhada à casa do Pai, ao seu encontro com o seu ideal. E novamente você entra no que Cristo, no que Jesus manifestou no Evangelho. E você está cansado, você é filho pródigo, que está cansado do que você fez, de não se sentir aqui, de não saber para onde ir. E você se lembra que a casa do Pai está lá, com tudo aquilo que você está precisando. E na nossa jornada,
O que nós precisamos? O que nós auxiliamos a esse planeta? E nós auxiliamos esse planeta a sair das próprias expiações e começar a sua caminhada para a regeneração. Então, muitos acreditam que a Nova Jerusalém, que essa transformação pode ser simplesmente uma obra espiritual. Não vai ser. Logicamente, os nossos diretores espirituais, eles já planejaram o que vai ocorrer. Mas isso, para ocorrer, ele precisa dos elementos humanos também eles queiram sair da sua condição de prova de expiação e queiram ver em outro patamar. Porque é essa força que vai pelo catalisador da espiritualidade ao longo de um tempo que nós não sabemos quanto ele vai durar, quanto século, quanto milênio, mas isso é que vai chegar ao ponto que está na primeira de explicação. Então, vocês já devem ouvir. Quando uma pessoa ela muda si mesma, ela começa a mudar tudo que está à sua volta. Então, se cada um de nós estamos aqui, começamos a mudar, a nos transformar, como uma mentora dessa casa dele, nós estaremos mudando não só a nós, nós estaremos também mudando a nossa família, os nossos familiares, os nossos círculos sociais e tudo aquilo que nós temos contar nos nossos dias a dia. O próximo. E há muitos anos aqui nessa mesa, muitos anos mesmo, muito antes de sair da pandemia, um guia veio e falou o seguinte: Maria Madalena era o exemplo que ele se projetou como se ele tivesse entre os apóstolos. Maria Madalena era o exemplo da mais pura energia de transformação, porque ela venceu a si mesma e a sociedade que a convidava para os prazeres mais imediatos da vida material. Porque esse é o outro ponto. O que é vencer a nós mesmos? É nós chegarmos a uma hora que nós vamos dizer assim: eu não posso mais continuar assim. A minha mudança precisa acontecer. É naquele momento que você passa a meditar e refletir sobre o que você é, o que você gostaria de ser e aquilo que você gostaria de chegar. E Maria Madalena, ela fez isso em sua plenitude. E mais, você também é convocado pelos prazeres do mundo material. Então, você, além de vencer a si mesmo, você tem que estabelecer um círculo de proteção, certo? Para que você não se contamine no seu dia a dia com tudo aquilo que se chama prazeres mais imediatos da vida material. Porque pela porta larga é muito fácil, mas pela porta estreita é muito difícil. Você tem que se agilizar. Você tem que aceitar que aquele é o tamanho da sua batalha. E que só por aí você vai conseguir. Nós somos prepotentes. E como lá? E tem uma linha, não só espírita, como espiritualista, que mostra a Maria Madalena com esse vaso aqui no coração. O que representa esse vaso? Ele representa quando nós vivemos nas profundezas do nosso ser. Então, toda vez que nós vivemos nas profundezas do nosso ser, o que acontece? Nós vamos lá embaixo, conseguimos tirar parte
das nossas riquezas e voltamos outra vez à superfície. E são várias vezes que nós precisamos da equilíbrio. Só que equilíbrio é nas possibilidades da própria espiritualidade. E o que significa aqui nesse base? Outra vez que nós vamos, os nossos resíduos ficam guardados dentro deles vasos que é fantástico. Quando nós desencarnarmos, quando nós seguirmos na vida espiritual, o nosso corpo cristalizado, todas essas impurezas novamente são fechadas, porque ela não mais nos pertence, e ela não está caminhada para a nossa vontade. Com aquilo que nos pertence, quando nós encarnarmos, ou meu Deus, a palavra que pode esperando um mundo assim. Eu vou precisar outra vez interna fazer perspectiva nas conhecimentos espirituais da sua própria espiritualidade. Então, o que nós procuramos aqui é a libertação do nosso espírito. Existe uma diferença importante entre salvação e libertação. Eu estou no barco e não sei nadar. Eu caí. O senhor daquele barco, o dono daquele barco, ele me joga uma corda com uma corda. Eu seguro e ele me puxa. Ele me salvou. Eu chego ali no barco e o senhor diz: você não pode ficar assim. Aí o senhor ele me ensina a nadar, a mergulhar, a enfrentar o mar forte, a enfrentar o mar fraco, e o tempo passa. Aí outra vez eu caio, só que dessa vez eu volto. E eu nado até o barco. O que foi que esse novo fez comigo? Ele me libertou, porque eu já sou capaz de fazer minha própria caminhada. Eu já sou capaz de fazer a minha própria salvação. E é por isso que ela encafé e diz: ora a caridade não salvação. Mas como assim? Porque a caridade, o que essa casa faz? A pessoa é feliz. Ela lança a bola e a corda. Se a pessoa quiser se salvar, ele tem que dizer: não, eu não tenho que ficar com uma mistura. A pessoa quiser se salvar, ela é puxada. Mas o Senhor aqui dessa casa, em casa, é uma senhora, é a nossa cantora Maria Madalena, ela nos ensina a nadar espiritualmente, através do Evangelho, através do estudo, através de várias atividades que essa casa tem. Então, quando isso acontece, nós saímos da salvação através da caridade espiritual e para a nossa libertação espiritual. E a pergunta que pode caber aqui: no futuro do sempre, o próximo, nós não podemos esquecer essa casa sempre teve esse ajuda. Sempre teve esse ajuda. E muitas vezes aqui nessa mesa, nós nos perguntamos: por que essa casa tem esse ajuda? Porque o raio azul é o raio da vontade divina. É a fé, é a força, é a coragem e a proteção. E Maria Madalena, ela nos ajuda. Não é? Tem um sambista que nos projetos diz que ninguém pode agradar quem nasceu para vencer. E nós nascemos para vencer. Pode não acreditar, mas nós nascemos para vencer. Porque a vontade divina é a força espiritual. É a força espiritual. É a coragem e a proteção. E uma característica dessa casa tem: esta é uma casa corajosa. Essa é uma casa valente. E é por isso que foi sempre conhecida a luz do Covid.
porque foi dito aqui nessa mesa que essa casa tinha finalidade. E foi dito também que essa casa não era aquela casa que está aqui. E ali, a nossa casa é uma portaria. E que na nossa casa, dentro da luta, nesta fortaleza, a pobreza o medo está hasteado. Por quê? Para que todos soubessem que essa casa seja dona. E que essa dona fosse tem poder. O poder suficiente para agasalhar todos aqueles que, como ela, se transformar. Então, qual seria o futuro? Não sei. De todos os centros públicos que conseguem compreender. E no caso, nós estamos falando da nossa rede da casa. É manter a casa funcionando até quando for permitido. Aí alguém pode perguntar, por que até quando for permitido? Porque nós não sabemos o que vai acontecer. Nós vivemos num mundo de incerteza. Nós já passamos por 3 idades das trevas. Teve idade romana, depois passamos pela idade média, e nós estamos passando outra vez pela mesma situação. Então, nós não sabemos até quando, mas enquanto isso for permitido, enquanto a espiritualidade ela falar que a casa ela tem que ficar aberta, quem está aqui precisa ter a mesma coragem da nossa mentora. Qual é a coragem? É lutar pela casa. Porque quem luta por essa casa, luta pelos fracos, luta pelos oprimidos, luta por todos aqueles que querem achar um novo caminho em sua vida, para si, para a sua família e para esse mundo que nós vivemos. Uma outra coisa que essa casa não tem como característica, ela sempre trabalhou pela propagação do Evangelho. Então, como é que eu estava conversando aqui, para as pessoas novas, né? Para as pessoas novas que vêm aqui, toda pessoa nova que vem aqui pela primeira vez recebe o Evangelho segundo o Espiritismo. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? É a nossa arma. É a nossa arma de defesa. Porque a palavra do Cristo está ali. E quem está com ela vai cair exatamente o que Paulo de Tarso falou. Tudo eu posso naquele que me fortalece. E a multidão continua falando. Paulo, quem é que nos fortalece? Quem nos fortalece é a nossa Senhor Jesus Cristo. Que está nesse Evangelho. O próprio. Uma outra coisa que essa casa ela sempre fez, trabalhar nos processos de cura, através dessa lei de Mancheiro, de Doutor Eduardo Barros. Eu vou dizer uma coisa aqui, eu só tenho 90% do FCQ. Mas, uma vez eu estou no Instituto Bar, lá em São Paulo, que é o representante lá da Inglaterra aqui no Brasil, eles falaram que a primeira casa espírita que eles conheciam, que empregava um chorai, eles conheciam era essa casa. E essa casa, ela sempre trabalhou na cultura, através de determinantes, de Mosteiro, do lado de baixo, e dos médicos espirituais, que nós nunca vimos espíritos. Quem são eles? Aqueles que estão. Ok? Que trabalham acreditando na cultura e discutir e respeitar a igualdade de raça, etnia, religião, gênero, lutar sempre pela liberdade, igualdade e fraternidade. Esse triângulo, liberdade, igualdade e fraternidade, sempre era falado pelos dias aqui na nossa mesa. E nós precisamos ter essa igualdade. E essa casa ela tem que ter, talvez, não sei se todos já pensaram,
Mas várias outras questões vão vir, certo, Rosana? Para ter o quê? O atendimento fraterno, para ter uma palavra. E se sentavam na mesa. Mas não queríamos saber qual era a religião dele. Bateu aqui, o portão se abriu, ele vai ser recebido. E isso é uma coisa fundamental. O Senhor, fazer o favor. Difundir as duas leis cósmicas universais que encerram não apenas os profetas, mas toda a sabedoria universal. Amar a Deus sobre todas, amar ao próximo como a si. E, finalmente, auxiliar na preparação do caminho que elevará a Terra ao nível do planeta regeneração. E o novo Apocalipse é representado pela descida de Nova Jerusalém. Mas, na verdade, você pode falar para o próximo. Essa é uma fotografia que muitos colocam, inclusive em diversas religiões, eles colocam a Jerusalém. Mas, na verdade, o que vai acontecer é que o nosso planeta, ele é nova Jerusalém. Só que tem uma coisa, nós vivemos em uma tela, nós vivemos em uma energia, com excesso de violência. Das ações de poder, a própria guerra, tudo que nós olhamos na nossa família, ela dá uma dificuldade, inclusive muitas das doenças que proliferam tem muito a ver com o estado mental da Terra do nosso planeta. Então, a regeneração não é que nós vamos ter um fato novo, uma terra nova. Nós vamos ter uma terra limpa. Talvez com várias mudanças. Um dia era gelo, não é gelo. Um dia era floresta, não é floresta. Não é mar, não era limpa. Isso não importa. Mas nós precisamos que, para isso, precisamos lutar pela nossa convocação, lutar pela mudança da nossa casa. E o último são as palavras finais que é tirado do sermão, da interpretação do sermão do espiritualismo. Então, o homem conseguiu ter a digna fronteira entre a sua personalidade e seu verdadeiro eu místico, ou seja, o divino dos outros. O Cristo, ele falou que nós somos. Tanto é que ele afirmou: sois Deus. Então, nós somos essa força. Então, cairão por terra todas as escolas de Deus. Então, proclamará o homem, a sua verdadeira independência, a gloriosa liberdade do Filho do Pai. Porque nós somos Pai, e nós vamos nos unificar ao um dia unificados ao nós avançaremos e vamos nos unificar ao Pai. Então, nós, o Pai, seremos um só. E a última frase, essa gloriosa liberdade foi conseguida pela mentora do Senhor, Maria Madalena. E uma coisa, Maria Madalena, ela se afiniza com as falanges de Miguel Arcanjo. Maria Madalena, dentro da falange das Nossa Senhora, é uma guardiã da luz de Nossa Senhora. Ela tem a vontade, tem a coragem, ela vem auxiliar a todos aqueles que buscam o caminho, a verdade e a vida. Eu não sou de maneira nenhuma exaltando essa casa. Cada casa tem um fundamento. O fundamento dessa casa é exatamente isso. Então, todos vocês que hoje trabalham aqui,
e aqueles que viveram de trabalhar têm um compromisso em manter essa luz acesa, enquanto for permitido pela espiritualidade. Então, meus amigos, eu agradeço essa imensa oportunidade. Eu nunca pensei que no caminho final aqui dos meus dias, eu vou ter a chance de retornar a essa casa, conversar com vocês, encontrar todos vocês aqui. Talvez você tenha dias importantes como você dá, como você encontra a sua calamidade, como você tem seus filhos, você tem seus netos, mas esse dia é muito importante. Porque foi essa força, como eu disse, que nos trouxe eu e deram até aqui, e foi essa força que nunca nos deixou de existir. Porque Maria Madalena, ela sempre nos auxiliou, ela sempre nos alimentou, vir à frente, da coragem e do não desistir. Sem contar, eu agradeço a todos aqueles que me receberam no passado, que conviveram aqui comigo, e a todos aqueles que vão ficar. Porque enquanto essa casa estiver firme aqui, eu, Vera e a minha família, pertencemos a essa corrente. A que corrente? A corrente da libertação, que tem a nossa mentora e a nossa comandante espiritual, que está a serviço da luz, Maria de Madalena. Graças a Deus. Muito grata, glória grata, muito gratificante ouvir este dia tão importante para todos nós. Nossa imensa agradecimento. Então, agora chegou o nosso futuro. Podem entrar as crianças do futuro. Eu acho que ela é a dona da casa. Pra descobrir? Vem cá. Oi, licença, boa tarde, Oi, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Está todo mundo bem? Boa tarde, todo mundo. Eu sou a tia Rita e com muita alegria a gente vai fazer agora a apresentação das crianças que montaram os próprios compostos. Então, a gente conta com a criança nos vocês, para falar com vocês. Foi esse momento tão bonito, tão especial que foi para a gente. Então, antes da gente começar, eu queria chamar uma pessoa muito especial. Vamos chamar junto comigo? Vamos chamar a Tia Iva, todo mundo junto? Tia Iva! Tia Iva, você veio sozinha? Não. Então vamos chamar as crianças? Cadê as crianças? Boa tarde? Fala boa tarde. Boa tarde, criança. Vocês sabem quantos anos você está 100 anos, é muito tempo, né? E vocês gostam de vir fazer Maria Madalena? Sim!
bom? E qual a parte favorita de vocês aqui no Centro Maria Madalena? Ih, não deu para entender não. Cantar o quê? Cantar paz pela paz. E aí vocês têm um convite, né? Qual o convite? Canta com a gente! Vocês aceitam cantar com a gente? Sim. Então vamos cantar juntos, paz pela paz. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pela esperança. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pro mundo novo. Paz pela paz, a esperança. Paz pela paz, pela coragem. Como é que a gente agradece? Muito obrigada. E para apresentar a vocês, nós temos aqui o futuro. Qual é o seu nome? Ana Luísa. O futuro. Alice. E esse futuro se chama? Lorena. Esse futuro. Giovana. E esse futuro? Fala de empatia. Fala, meu Deus. Essa é a Juju. Nossa chaveirinho. Agradecemos a participação das evangelizadoras Rita Nascimento e Vanilde Aparecida, que com muito carinho, paciência e satisfação puderam nos oferecer esse momento. E também agradecemos as crianças que nos trazem esse momento de esperança a todos nós. Então, o tempo se desdobra em uma tapeçaria complexa, onde o passado fornece as raízes. O presente é o momento da ação. E o futuro
acena para as possibilidades. Essa interconexão é fundamental para a experiência humana e a progressão da história. Muito agradecida. Agora, iremos fazer uma pequena e singela homenagem. Irei chamar os nomes por ordem alfabética. E, ao chamar os nomes, eu peço que levantem a mão, que é para as crianças poderem identificá-los. Doutor Admerval Silva de Souza. Gratidão. Carlos Kinde, representando a senhora Sheila Kinde, que está, nesse momento, talvez presente aqui. Georgette Celestino. Ivanilde Aparecida. Ao casal João Roberto e Joana Dark. Márcio Braga. Márcio, levanta o bracinho. Cadê o Márcio? Ah, vamos lá, vamos de novo. Maria da Penha Nascimento. Maria Lúcia Gomes. Maria Madalena. Penha. Ao casal Renato Fonseca e Vera Bastos. Ao casal Rita Nascimento e Rodrigo Bernardo. Dona Risoleta. O irmão Ronaldo Moraes. Solange Gabriel. A representante do 17º seu está presente hoje. Desculpe não agradecer a sua presença do 17º seu no início, tá? Valéria Cid. Zilda Monteiro Purodete Monteiro.
neste momento e convido a todos para assistirem a um filme sobre gratidão, elaborado pelo irmão Ronaldo Moraes. Desculpe, Lúcia Marcelino. Composto por Adaíla Barbosa, mas interpretada por Ivanilde Aparecida. Entre os brilhos da riqueza, a história assim nos fala. Nasceste flor de beleza, na distante Magdala, com teu pranto certo dia, lavaste os pés do Senhor, e escutaste em agonia sua voz cheia de amor. E escutaste em agonia sua voz cheia de amor. Nesse instante em tua vida, uma luz resplandeceu, a mão do Mestre Divino, generosa se estendeu, e das trevas do pecado, libertada para a luz, tu surgiste iluminada pelos olhos de Jesus. Tu surgiste iluminada pelos olhos de Jesus. Ó Maria Magdalena, de perdão formosa flor, como tu também seremos redimidos pelo amor. Ó Maria Magdalena, de perdão formosa flor, como tu também seremos redimidos pelo amor. Obrigada, família. Pedimos agora a presença da nossa irmã Fernanda Diniz, que se faça a prece final. E depois, todos nós vamos cantar com o violão do seu Marcelo, do irmão Marcelo, a canção de São Francisco. Por favor, Fernanda. Boa tarde, irmãos. Agora eu vou pedir para todos vocês fecharem os olhos para a gente agradecer essa casa abençoada. Senhor, Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus Cristo, Irmã Divina, Maria Madalena, Antônio de Pádua, aos nossos irmãos queridos da espiritualidade que puderam, nesse trabalho conjunto, construir esse lar de amor que abre as portas para cada um que aqui chega necessitado, com suas dores, com seus dissabores, pedindo auxílio, e ela sempre, com o amor que aprendeu com Cristo, nos recebe nessa casa através dos trabalhadores de outrora, de agora e de para o futuro. Que aqui possamos receber e acolher sempre. E que na eternidade
possamos ressoar o aprendizado dessa irmã que traz o amor como virtude. Ela se transformou e aprendeu. E que possamos, assim como ela, sermos guiados por ela para seguir esse caminho de luz, moldando o nosso espírito, nos transformando, e que a casa possa ser sempre benevolente, não somente no plano físico, mas espiritual, e que ela possa ter mais centenários acolhedores, e que possamos enobrecer a nossa alma com esses ensinamentos justos que aqui sempre temos. Muito obrigado, o nosso agradecimento também por esse aniversário dessa casa, que sejamos sempre muito gratos. Nós, que aqui fomos trazidos em algum momento da nossa vida, e estamos partilhando esse momento especial. Agradecemos a presença de todos, a nossa querida irmã na espiritualidade, ao Mestre Jesus, e com todo o amor a Deus, nosso Pai. Assim seja, graças a Deus. Obrigada, Fernanda. Fernanda Diniz. E agora, a canção cantada de São Francisco. Todos nós podemos cantar. Senhor, fazei de um instrumento de vossa paz. Houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé. Onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Linda essa canção, linda, linda. Muito obrigada, Marcelo. E agora, todos nós, com muita calma, vamos nos dirigir aos fundos da casa para a gente poder nos confraternizarmos uns com os outros melhor, tá bom? Então, dica caselinho, sem pressa, aqueles podem por aqui.